Dando continuidade ao nosso próximo painel, que é o nosso desafio Health Techs de impacto, eu chamo o Diego Menezes, que é founder da HelloDoc e partner da Red Fox Digital Solutions, o Eide Salome, que é investidor anjo e mentor, o Daniel Cardoso, que é, CEO, que é sócio e co-founder da Truvio, e o Matheus da Silva, que é executivo da Rede Mais Saúde, e a Isabela Abreu, que vai apresentar uma solução logo no início. Uma salva de palmas. Vamos se dividir aqui ao sentar. O Eide vai fazer a nossa moderação. Só passar as palavras, tá? Tudo bem? Muito bom. Muito bom. Então, conforme quem passou, a gente tem alguns slides de alguns parceiros. A Idum, o Diogo Rolim, infelizmente, não pode estar conosco. Só vamos tirar uma foto. A Latam resolveu adiantar. HelloDoc, começando aí. Obrigado. Fala, pessoal, tudo bem? É um prazer estar com todos aqui. Fernando, obrigado pela oportunidade, mais uma vez aí pela parceria. Nós somos da Red Fox. Red Fox é uma empresa focada em soluções para a saúde. E dentro do nosso portfólio, estamos com um novo produto muito interessante, voltado para ampliar o engajamento com os pacientes e ajudando, né, em toda a sua jornada, desde a sua chegada até o seu natural atendimento, e complementando essa jornada, principalmente para algo que muita gente ignora, e é algo extremamente interessante e valioso dentro dessa cadeia de cuidado de saúde, que é a reativação desse paciente. Muitas vezes a gente gasta dinheiro, muito investimento para atrair novos pacientes, mas pouquíssimo ou nada é feito para se resgatar pacientes com os quais, de fato, já tivemos a oportunidade de trabalhar no passado, para os quais conhecemos o histórico, para os quais temos, naturalmente, até mesmo, muitas vezes, a oportunidade de nos relacionar melhor e, com base nisso, trazer mais agenda, mais movimento, mais receita para dentro da nossa instituição, melhorando o cuidado para esse público que é extremamente relevante. Então, nós trabalhamos nessa jornada, primeiramente, num processo muito natural de atendimento, centralizando toda a comunicação, ou seja, facilitando aí em diversos canais como WhatsApp, integração de Facebook e Instagram, e continuando para a ótica, principalmente, do agendamento. E, a partir desse processo de agendamento integrado ao prontuário, acompanhar, fazer lembretes para aqueles agendamentos e, efetivamente, depois, acompanhar esse paciente que sai, muitas vezes, ali desse atendimento com uma prescrição e vai embora. Ele não volta, ele não passa. Muitas vezes, não passa lá para agendar os seus exames, os seus procedimentos, levando receita, muitas vezes, para o próprio concorrente. Então, nós criamos uma camada de comunicação muito estruturada, muito alinhada à realidade daquilo que a clínica, o consultório pode ofertar, e com base nisso a gente traz de volta esse paciente. Então ele sai naturalmente ali daquele processo, recebe a nossa comunicação, a partir desse processo ele entra em contato conosco novamente para fazer esse agendamento e garantir essa continuidade. E um último aspecto está principalmente em reativar pacientes que passaram e ficaram esquecidos. Quantas vezes o médico fala, volta daqui a 6 meses, o médico liga para o paciente? Alguém liga para esse paciente? Muitas vezes são iniciativas muito pontuais, manuais, só que a nossa ferramenta ela automatiza esse processo de ponta a ponta, garantindo com base nisso que esse contato é feito de forma estruturada e que esse cara efetivamente volte. Seja 6 meses depois, seja 1 ano depois, para campanhas pontuais como Outubro Rosa, Novembro Azul, ou para linhas de cuidado estruturadas que vão basicamente buscar esses pacientes e tornar de fato o HelloDoc o melhor amigo da sua clínica. Obrigado, pessoal. Bom, vamos passar para o próximo, né? Eu acho que fazer a apresentação, né? Meu nome é Eide, né? Vou fazer a mediação. Até para o Fernando fica difícil, que é investidor anjo, né? Toda vez que coloca como investidor anjo, tenho 40 anos aí na parte de informática, né? E telecomunicações. E quando fala de investidor anjo, né? A gente tem que mudar um pouco esse paradigma, né? Mais de 3 anos aí, buscando fazer com que isso mude a mentalidade do investidor anjo.
que é fazer o business angel, fazer com que o negócio das startups vá para frente. Então, muitas vezes, a gente tem que se colocar junto com vocês, né? O investidor deve estar presente com vocês para tentar alavancar negócios e aí ele ganhar com esse exit. Então, esse é um paradigma, esse é uma aceleração que está faltando no mercado, que no mercado europeu existe. Pois a gente pode estar falando um pouquinho mais. Então, eu vou passar a palavra agora para Trúvio, não? Bom, boa tarde, meu nome é Daniel Cardoso. Primeiro, um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Fernando, pelo convite. Acho que é a minha primeira participação aqui no grupo como membro. Sempre legal estar podendo trocar, estar podendo ouvir soluções e sobre o mercado de saúde. Contar um pouquinho aqui da nossa história. A Trúvio, ela surgiu tem 5 anos. Ela foi fundada por médico. Eu não sou médico, eu sou da área de tecnologia, mas ela foi fundada por médico, um conceito médico, muito pelo que ele sofreu na vida dele pessoal. Ele foi transplantado e ele poderia ter tido a oportunidade de não ter esse transplante se tivesse tido uma ação antecipada, né? Dado esse problema, ele tentou trazer como eu consigo antecipar esses possíveis problemas na saúde, né? O que ele fazia muito no dia a dia, olhando os indivíduos pessoalmente, como eu trago isso para uma escala maior, só através da tecnologia. Foi aí que eu entrei, meu background é de tecnologia, e a gente fundou a Trúvio nesse conceito, né? O que é Trúvio? Vem de homem vitruviano, que é aquela imagem do Da Vinci, onde eu tenho uma imagem que cabe uma bola e cabe um círculo, né? Então, a bola, o quadrado e o círculo, né? O quadrado são os dados. Então, a gente usa muita tecnologia e a bola é o cuidado humano, o cuidado individualizado. Então, a gente entende que a tecnologia é o meio para poder ajudar no contato individualizado de quem precisa atenção, né? Então, a gente tem uma plataforma tecnológica robusta que cresceu ao longo dos últimos 5 anos, com muita tecnologia, numa parte de medicina preventiva, mas também de eficiência operacional, trazendo inovações até na parte de fraude, né? Isso olhando um pouquinho para a operadora. Mas quando a gente olha aqui para o nosso principal cliente, que é o B2B, a empresa hoje ela é refém de um modelo onde ela fica numa negociação de reajuste, né, de modo empírico, sem um suporte verdadeiro, profundo, com conhecimento de saúde, né? Então, a gente ajuda nesse processo, trazendo grandes reduções. Então, a gente é muito orientado a resultado. Então, a gente teve reduções recentes de 40% de redução no reajuste de uma empresa que não conseguia sair de um patamar ali da inflação médica, 7 milhões de economia em quem gasta 50, um número muito significativo, e redução de sinistralidade no modelo de gestão de dia a dia. A Trúvio traz essa solução, não é só tecnologia, não são só pessoas, é uma conjunção de fatores para, de fato, conseguir trazer a contenção e redução de custos. Obrigado. Vamos passar para o próximo, diagnóstico em cardiologia. Eu acredito que ele esteja ausente, né? E não deixou, talvez, nenhum vídeo, nenhum nada. Vamos, então, para o próximo. Dr. Next. Está todo mundo ausente aqui nesse período. Vamos lá. O próximo é Rede Mais. Agora chegou a vez. Então, eu sou o Matheus, boa tarde a todos, boa tarde, obrigado, Fernando. Obrigado ao Márcio, que disponibilizou, ele não pôde estar aqui hoje, e eu estou representando a Rede Mais Saúde. A Rede Mais Saúde, então, é uma rede de empresas que busca atender de forma acessível a população do Pará, do Norte. Então, situada em Belém, a gente faz um trabalho bem diferenciado quanto ao que eu vejo no resto do Brasil, assim, quanto à questão de as necessidades das populações no Brasil são muito diversas, né? Então, entender o negócio a partir da regionalidade é super importante. Então, eu falo que a gente compete globalmente, mas age num micro ali bem
bem diverso e bem distante, às vezes, de uma população brasileira mais dissipada aqui nas grandes capitais e tal. Eu trouxe, porque o nosso painel também fala sobre Health Tech, né? Então eu trouxe as outras partes da companhia que trabalham tecnologia. O nosso foco sempre vai ser o cliente, o paciente, no caso, né? Então a gente não pode perder esse foco, foi daí que a gente nasceu, né? Nasceu dessa missão da Josi e do Márcio, dos dois sócios, Adriel e Renan, que os dois são médicos e 2 administradores, mas então a gente está com o propósito de saúde bem arraigado lá na nossa raiz, né? Então, nunca vai deixar de ser a saúde, a população. Mas a tecnologia entra nesse caso, e eu trouxe especificamente aqui as vertentes, né, do Dr. Click, que é o nosso sistema de ERP, nosso sistema de consultas, e o Voxia, que é o sistema de avaliação, que entra a tecnologia, no nosso caso, para apoiar os processos, né? A gente entende a necessidade da tecnologia ainda mais num mercado acessível, que os custos eles são bem importantes, né? As margens são mais justas do que em outros, né? Numa diferenciação, num mercado por diferenciação. Então, a tecnologia, ela no nosso caso aqui, ela serve como um meio para atingir o nosso objetivo. A gente não terceiriza o core da empresa para uma tecnologia, seja ela qual for, mas utiliza todas elas e verticaliza bastante coisa dentro da empresa. O Márcio tem essa missão de estar sempre buscando inovação, e a empresa vive disso, né? Então, essa mentalidade que vem lá dos fundadores, né, ela segue buscando meios de fazer o nosso core principal funcionar, que é trazer saúde de qualidade e acessível para uma população que precisa bastante, que é a população do Pará e do Norte. Olá, povo paraense, tudo bem? Me chamo Márcio Bittencourt, eu sou o CEO da Rede Mais Saúde. Estou aqui hoje para mostrar para vocês nosso novo empreendimento na Padre Eutíquio com Conselheiro, que será composto por várias lojas, além de uma clínica com mais de 40 especialidades. Estamos aqui, essa vai ser a nossa loja da Audioclínica, aqui a nossa farmácia da Farmafórmula, aqui nós teremos a Mega Ótica. Avançando um pouco mais, nós temos a farmácia Preço Baixo, um pouco mais à frente nós temos o Shopping da Saúde. Então, tudo isso colabora para um centro integrado de saúde, para que o paciente possa fazer tudo em um único lugar. A Rede Mais Saúde se destaca por atender a população ribeirinha, que vem dos interiores, que precisam e necessitam fazer tudo num só lugar, em um único dia. Ainda no pavimento. Bom, falta Isabela. Bom, obrigada de novo, Fê. É sempre importante, né, a gente poder compartilhar um pouco do que a gente faz na saúde, do impacto que a gente gera. E aí eu até, né, compartilhei com o Fernando, esse daí é um dos maiores projetos de impacto que a gente tem realizado na saúde. Então, como o Diego falou, né, eu sou da Red Fox. A Red Fox é uma empresa de soluções digitais na área de saúde. E, nas últimas semanas, a gente iniciou o maior projeto, né, de combate ao HPV no Brasil. Então, a gente iniciou juntamente com o Grupo Mulheres do Brasil, liderado pela Luísa Helena Trajano, juntamente com o Instituto Humane e o apoio do BNDES. Então, a gente está iniciando esse projeto sobre o olhar, né, de vacinação e detecção precoce de câncer de colo de útero.
É um projeto que tem como base, como ambição, ser levado para o Brasil inteiro. Então, a gente está iniciando por 10 municípios no Ceará, no estado do Ceará, junto com o Instituto do Câncer, junto com o governo do estado, juntamente com essas 10 prefeituras, principalmente algumas ligadas ao sertão mesmo. E aí o meu convite, né, eu venho justamente compartilhar esse projeto, que é um projeto de impacto social muito grande, principalmente para a população mais carente, que muitas vezes não tem acesso a esse tipo de saúde mesmo, até na detecção precoce. E, por exemplo, o próprio Instituto do Câncer do Ceará, ele tem alguns estudos que comprovam que, quando a vacinação ela é eficiente, de fato, a gente reduz o câncer de colo de útero. Reduz, não, a gente realmente elimina o câncer de colo de útero. Então, a gente tem uma meta aí dos próximos 2 anos de aumentar a cobertura de vacinação em 80%, mas a parte do diagnóstico, né, da identificação mais rápida de pessoas que têm, de fato, câncer de colo de útero. E por que eu resolvi falar sobre esse grande projeto aqui? É porque eu sei que tem muitas pessoas aqui que têm soluções, ou muitas vezes têm, de fato, até potencial também e necessidades, e até mesmo querem também gerar projetos de impacto. Então, a gente está super aberto lá no projeto a receber, seja novas tecnologias, medicamentos, ou até mesmo as tecnologias que permitam a capacitação dos médicos. Então, a realidade que a gente se deparou lá no sertão é uma realidade de falta de insumos, falta de preparo dos médicos. Então, dentro da própria coleta da colposcopia, né, a gente identificou que tem médico que ele coloca dentro do mesmo pote que vai para o processamento 3 lâminas em conjunto. E aí, naturalmente, se uma lâmina ela está com alguma detecção, com alguma coisa que possa dar positivo, né, para o câncer de colo de útero, naturalmente essas outras lâminas também podem ser contaminadas. Então, assim como esse, a gente tem buscado diversas soluções. Então, ao longo dos próximos 2 anos, a gente vai implementar isso nesses 10 municípios. E aí, quem tiver também interesse em participar, em fornecer tecnologia, em fornecer soluções, seja vacinas também, insumos, a gente vai precisar de refrigeradores, a gente vai precisar de muitas coisas que vão movimentar lá, né, o sertão, principalmente. E, então, por isso que eu resolvi trazer esse projeto aqui, para envolver todo mundo do High Hub, da comunidade, e quanto mais pessoas a gente conseguir engajar nesse projeto, melhor. Obrigada, Dinfê. Agora, vou tomar a liberdade de passar a palavra para o Ricardo Filgueiras, para ele sentar e se apresentar o WiseCare para a gente, por favor. Quem sabe faz ao vivo, vai lá. Bom, obrigado, Fernando, pela oportunidade. Eu sou Ricardo Filgueiras, sou CEO da WiseCare. A WiseCare, basicamente, é uma empresa que veio do LAVID, Laboratório de Vídeo da UFPB. Nós estamos presentes na RNP, temos parceria com a PUC e com a Unifesp. Nós somos uma empresa de videoconferência, digamos assim, né? Trazemos soluções de vídeo para dentro de todos os setores. Hoje aqui nós estamos falando de saúde, e que é um setor muito delicado. Todo mundo que utiliza hoje o setor de saúde utiliza Teams, ou Meeting, ou Zoom, ou poucas pessoas utilizam Twilio. E o Twilio está saindo do mercado a partir do ano que vem. Então, é uma oportunidade que nós temos aqui com a WiseCare, apresentando a vocês que não conhecem, e é uma tecnologia nacional. E estou disposto aqui a conversar com todos, e quem sabe semana que vem, amanhã ou até de noite, a gente fazer reuniões e apresentar a empresa para vocês. Obrigado. Bom, é fantástico, né? A gente tem aqui várias startups, né? Várias empresas pequenas, e o que me chama mais atenção aqui é a parte principalmente humanitária, né? Que também faço parte, eu represento o Global Humanitarian Program lá de fora, e o que eu não vejo lá fora, que eu não vejo aqui dentro, quer dizer, o que tem lá fora é essa parte humanitária, né? Ajuda humanitária com a parte de financiamento. Então, tem fundos. Então, hoje de manhã, a gente estava falando de sustentabilidade. Uma outra questão muito forte é buscar a sustentabilidade através da filantropia, através da humanização, ajudando setores específicos, como é feito na Europa.
Na Europa, você tem aí vários países, vários continentes, como África, mesmo América do Sul, Ásia, recebendo esse dinheiro para cuidar da população necessitária. E quem mantém isso? É um rei da Bélgica, é um rei da Dinamarca, que faz também o fomento disso. Isso também passa por sustentabilidade. Bom, eu gostaria de saber aqui de vocês quais são os desafios e, principalmente, eu estou também no setor de investimentos, né, de várias venture capitals. O que vocês vê de bom e ruim nessa parte de investimentos, principalmente para os desafios de vocês? Gostaria de ter uma noção de vocês, o que está faltando na sociedade, né, na parte de venture capital, o que fazer mais para a parte médica, né? Porque hoje você falar de uma fintech é fácil, agora de uma health tech é muito difícil. E a gente também precisa começar a compreender esse setor para ter mais investimentos na startup, né, como também na parte humanitária. Eu acho que tem. Acho que isso aqui não deu. Então, da nossa parte, como eu vinha falando, a gente participa de algumas situações filantrópicas, inclusive o Márcio relatou ali, eu cuidei para não misturar minha fala com a do Márcio, porque eu sabia que ele vinha ali, mas então as populações ribeirinhas são um ponto alto nosso lá na atenção, né? Inclusive já fizemos ações em barco, embarcado, andar 18 horas de barco, levar para a Ilha do Marajó toda uma parte oftalmológica para fazer 3 vezes a ida, a volta, leva os óculos, testa e entrega. Então, faz parte do nosso DNA estar atendendo com atenção essa população. E na parte de tecnologia, como vinha falando, as necessidades hoje, elas na área da saúde, nós temos as verticais ali de atenção interna, então uma avaliação, hoje nós fazemos uma avaliação do nosso atendimento todo ao cliente, né? Então, pela necessidade específica de um paciente andar de barco 18 horas para chegar em Belém do Pará, ir até a nossa unidade, uma delas, e ser atendido, nada pode dar errado, né? Ou pelo menos o mínimo possível. Então, não é um retorno que tu vai fazer daqui a 2, 3 dias. Não, tu vai, e o Márcio falou nisso, a gente vai ter que resolver todos os problemas dele naquele dia. Então, ele chega de manhã, depois de 18 horas numa rede, num barco, ele vai ser atendido de manhã, vai fazer uma consulta, se tiver disponibilidade, já vai fazer o exame de tarde e ter um retorno já marcado, agendado para uma próxima data. Então, todo esse atendimento do cliente, hoje, manualizado, tá, dentro de pessoas, a gente consegue dar um improve através da tecnologia. Então, a gente criou mecanismos, criou a Voxia, né, que é uma inteligência artificial, que a partir de indicadores ali, ela oferece e monitora esse nível de atendimento, né? Então, pega todos os áudios de todos os operadores e joga isso na inteligência artificial, que vai fazer toda a programação. Olha, esses operadores eles tiveram tais resultados a partir dos scripts atualizados. Então, isso faz melhorar o nosso nível de serviço e isso faz a gente ter, na ponta, um melhor atendimento. Então, nesse caso, a saúde está no fim, não no meio do nosso negócio. Mas outras, e a partir dessa tecnologia principal, por exemplo, e aí tu falou da área da saúde, uma questão específica é a sensibilidade que é trabalhar com dados e com a pessoa e com as respostas que a inteligência artificial, falaram isso no painel anterior, poderia dar. Mas também, nós não estamos nos limitando a isso, nós temos um chatbot interno lá, trabalhando com generativa também, que consegue nos trazer agilidade. Já que é mais complicado, um pouco mais demorado, eu entregar isso perfeitamente para o cliente, porque tem várias questões, e pelo que a gente tem visto,
nos congressos aí, muita inteligência artificial na área da saúde tem esse receio de entregar tudo diretamente, né? Por quê? Porque pode ter alguma alucinação ou pode ter algum tipo de informação não tão precisa, porque pessoas não são tão precisas. Então, o que a gente está fazendo hoje? A gente está fazendo internamente. A gente faz essa inteligência conversar com o nosso operador e sugerir automaticamente, e com muito ganho temporal nisso, uma resposta inteligente, generativa, que vai ser validada ou não pelo nosso operador. Então, nesse momento que a gente já tem a tecnologia para avaliar os scripts, todos os atendimentos e melhorar o fim do nosso atendimento, a gente também tem um ganho tecnológico de tempo e operação e ganho naquela questão que a gente vinha falando de tornar acessível e financeiramente viável também uma operação, né? Então, a tecnologia, no nosso caso, ela leva a saúde, no final, a um ganho de saúde, mas com ganhos operacionais nesse meio termo aí, tá? Hoje, no nosso caso, é tudo interno, tá? Tudo interno. Todas as nossas ferramentas de tecnologia, elas foram criadas para as nossas necessidades, pensando, e já são usadas por terceiros, né, white labels, mas elas foram criadas a partir de necessidades reais. A gente não imaginou dores de outros num primeiro momento, a gente partiu das nossas dores e abriu, e a gente está, dependendo do caso, mais avançado com as dores dos próximos também, mas sempre validando internamente e sempre fazendo valer a pena primeiro o negócio conosco, para depois também fazer valer a pena externamente. Bom, falando sobre investimento também, a gente nunca usou de investimentos externos, né, com investidor, fundo, nada disso. Todos os investimentos são próprios e, de fato, da própria empresa, geração de caixa e tudo mais, com exceção desse projeto, né, público que a gente iniciou, que aí sim é um projeto junto com o Instituto, e aí juntamente com o levantamento de recursos do próprio BNDES, com esse Instituto. Então, esse é o único projeto, de fato, que foi levantado recurso público e que, de fato, não foi fácil. Então, levantar recurso público, mesmo que seja para gerar impacto social, né, dentro de comunidades que não têm acesso à saúde tão fácil e tudo mais, não é fácil. É um projeto árduo, tanto que esse projeto, né, toda essa captação foi liderada pelo Grupo Mulheres do Brasil, pela Luísa Helena Trajano, junto com o Ministério da Saúde, etc., e o BNDES. Então, a gente precisou passar por uma série de etapas de comprovação e tudo mais, de que esse projeto ficaria de pé, todas as prefeituras precisaram assinar um termo de cooperação. Então, foi durante meses. Então, a gente está, desde o início desse ano, falando sobre esse projeto, negociando esse projeto, até a gente conseguir, de fato, a captação para fazer isso acontecer. Então, quando a gente fala de investimento em saúde, realmente a gente não tem experiência, né, do nosso lado com fundo de investimento, e a nossa única experiência foi, de fato, com esse setor, e que eu vejo, como você falou, né, tem muitas oportunidades, inclusive com institutos lá fora, fundações, a própria Fundação Melinda Gates, etc. Tem muita oportunidade de a gente captar recursos para a gente gerar impacto aqui no Brasil, porque onde a gente vai gerar grandes impactos, a gente fala muito, né, a Red Fox ela sempre atuou no setor privado, 100% no setor privado, mas a gente sabe que, muitas vezes, para a gente levar uma saúde de qualidade, né, a gente gerar impacto mesmo, é na saúde pública. Então, dentro da saúde pública, a gente sabe também que o investimento para fazer isso acontecer é muito maior e precisa envolver uma série de questões e pessoas e políticas que, muitas vezes, a gente precisa também envolver políticas públicas para fazer isso acontecer. Então, acho que essa é um pouco da nossa visão, pelo menos. Então, queria até trazer Diego, acho que a da Diego é complementar aqui, mas o investimento na saúde, assim, dentro do setor público, existe muito dinheiro disponível, de fato, mas desde que tenham bons projetos que, de fato, gerem impacto, né, dentro da saúde. E aqui eu não vou nem falar como Hello Doc, eu volto com o meu chapéu de Red Fox, aonde, como a Isa colocou, a gente já está quase há 10 anos aí atuando especificamente dentro da área da saúde, por entender que é uma área que carece, ainda dentro do privado,
carece demais de tecnologia, de eficiência, onde, de fato, aí, a gente tem muitos gaps com relação ao que pode ser entregue, se comparado principalmente com aquilo que já é praticado em termos de digital em outras indústrias. Então, nós focamos na área de saúde, desenvolvemos muitos trabalhos, boa parte desses trabalhos para grandes grupos, eles foram ultra impactantes, e aí a reflexão da Isa, o que ela trouxe aqui, foi fruto também de uma reflexão nossa, de falar, olha, como é que a gente estende isso para a população, impactando ainda de maneira mais consistente. E foi daí que surgiu esse primeiro projeto, mas é como a Isa colocou, um primeiro, onde a gente angariou algumas forças para poder ter mais representatividade e buscar, de fato, uma atuação que fosse consistente, que pudesse trazer aí um impacto, primeiramente, a nível local e depois nacionalmente. E aí eu queria agora só fazer um paralelo com aquilo que você colocou a respeito dos investimentos de venture capital, enfim, os outros veículos que podem existir. Na Redfox, nós somos completamente, desde o início, bootstrap, então, assim, todo o investimento, o desenvolvimento foi para os outros produtos que temos, foi todos feitos por nós, mas nós já conversamos muito com investidores. E dentro dessas rodadas, nessas conversas, uma principal reflexão ficou. Quando a gente está falando de health, cara, é um bicho à parte, é muito particular. Então, assim, hoje, a nossa conversa, até tem algumas conversas, algumas discussões, mas o que a gente sempre preconiza é com quem entende de saúde. Porque aí vai, de fato, eliminar algumas barreiras ou pontos de vista que não necessariamente são inverdades para outras indústrias, mas no contexto da saúde tem a sua particularidade, tem o seu detalhe, que, na verdade, ou seja, para alinhar teses, isso faz muito sentido que o investidor conheça da saúde. Então, esse foi o nosso principal, assim, nossas principais experiências de discussões anteriores que tivemos, tanto para a ótica de Redfox, quanto para outros produtos que temos no nosso portfólio. Mas, basicamente, assim, o recado que fica é, cara, se alguém quer entrar na saúde em termos de investimento, tem que conhecer da saúde, ou tem que se angariar de pessoas que conhecem da saúde. E o meu conselho sempre para alguém da saúde que está buscando investimento é busque junto a fundos específicos que conheçam da saúde, onde, de fato, a conversa é outro nível. Obrigado. Bom, eu concordo 100% com o que o Diego disse. A gente também chegou aqui, bootstrap, 100% dinheiro nosso. E já tivemos oportunidades em vários momentos de conversar com investidores. Lá no início, a imaturidade não fez com que a gente avançasse, mesmo investimento anjo. A gente não estava preparado, mesmo depois estando preparado, e depois de 5 anos aí imerso na saúde, eu percebo que a busca de investimento, e até um pouquinho antes, pré-pandemia, foi sempre de soluções escaláveis, né? O que escala, o que escala, o que é muita tecnologia. E a gente tem visto aí, até mesmo startups que foram investidas com muito dinheiro antes de pandemia, perdendo impacto, perdendo força, por não resolver o problema, né? Por não trazer a solução. Plataforma por plataforma, tem muitas que dizem que fazem as suas especificidades, mas se não tiver do outro lado alguém que consiga interpretar isso, também do outro lado alguém que transforme isso em ação, vai ficar perdendo valor, né? Por isso que a gente deu um passo atrás e decidiu não necessariamente ser tão escalável, mas trabalhar na resolução do problema, né? Então, hoje a gente não é uma plataforma, nós somos uma solução, a gente tem um time de saúde multidisciplinar ajudando os clientes a resolver o problema e temos visto ótimos resultados, mas a percepção na saúde, fazendo alguns paralelos com outras áreas, era da busca pela escalabilidade e tem uma particularidade muito grande que tecnologia na saúde nem sempre resolve. Precisa de pessoas falando com pessoas, precisa do contato humanizado, então isso faz a diferença. Bom, eu digo que a WiseCare, basicamente, ela é privilegiada, né? Porque, como nós viemos da academia, então, todo desenvolvimento de pesquisa vem embutida para dentro da WiseCare. Por mais que o financiamento é nosso, é interno, sempre vem novidade.
Então, isso é muito importante porque mantém o nosso objetivo, a nossa rota. Porque todas as pesquisas que vêm da UFPB, da RNP, da PUC-Rio, da Unifesp, são embutidas dentro do nosso produto. E isso é um valor agregado que não tem como mensurar, digamos assim, recursos para pagar isso. E nós somos privilegiados nessa questão de ser da academia. Realmente, obrigado a todos. Do outro lado, como a gente faz parte, né, de várias Venture Capital, Bossa Nova, Anjos e todos, o que a gente sente é o seguinte: quando é para falar sobre fintech, é muito fácil, porque é escalável. É fácil. Show me the money. Então, é muito fácil. Quando vai para agro, mesmo para agro, para qualquer outro, eles não sabem o que fazer, porque não é escalável. E aí, realmente, não tem especialistas. Então, na realidade, o que nós estamos enfrentando hoje? Vai ser muito difícil você ter um exit, às vezes, de uma startup da parte de saúde. Por quê? Porque não tem elementos com visão disso daí. E fintech não. Fintech já teve, e é muito mais fácil de escalar. Então, esse é o primeiro fator. O segundo fator, que é bom até depois ouvir vocês, é o que ele colocou. A gente ainda não tem o credenciamento ou a certificação. Qualquer produto que você vai fazer, diferente de fintech, você vai lá na CVM, vai no Banco Central e normatiza a tua empresa. E acabou. Enquanto que na parte de health tech está faltando as especificações. Então, às vezes, você tem um produto, seja um aplicativo, ou seja um produto, você tem que aumentar as especificações e ter órgãos também que facilitam isso. Um IPT, uma Universidade Federal do Rio de Janeiro. Isso não só no health, mas também em vários outros lugares. Então, duas coisas são importantes hoje para o Brasil, que lá fora é muito comum. Patente, que você eleva o teu produto e qualifica para ir para exportação, tá? E o segundo são as especificações. Então, eu queria ver com vocês essa parte desse impacto disso tudo, porque realmente Venture Capital não lhe dá condições, tá? E como que vocês conseguem sobreviver, buscar alternativas e romper essas dificuldades todas, né? Então, a gente pensa, falando Rede Mais Saúde, tá? Nesses eventos que a gente tem trabalhado com essas tecnologias. A gente tem pensado primeiramente interno, tá? Então, a gente vai matar essa dor internamente ao custo de produzir o melhor produto possível. Então, é um desenvolvimento interno quase que exclusivo para isso. Ao momento que, e obviamente, desde o início já se pensa em escalabilidade, em não necessariamente ficar no serviço de saúde, porque, como eu falei, a gente está pensando num negócio, né, efetivamente. Então, a nossa tecnologia, obviamente, temos a parte assistencial que está trabalhando com isso, os médicos estão trabalhando com as melhores equipamentos de ponta, mas o que a gente vem trazer aqui é a parte do back-office. Então, o nosso back-office ele vai buscar uma eficiência operacional. Então, não necessariamente a gente está pensando só na área da saúde. Obviamente, primeiramente, a gente dissipa isso em algumas clínicas que estavam aqui hoje, inclusive a Ana Rosa, a gente já teve, né, já está disponibilizando para eles o mesmo sistema de avaliação que hoje a gente tem para o nosso a nossa central de relacionamento, para poder, porque é um pouco mais próximo da nossa realidade, né? Então, a gente tem os nossos scripts voltados para a saúde, é mais interessante que a gente valide isso na área da saúde. Mas, no nosso caso, hoje, a gente tem trabalhado para soluções tecnológicas de back-office para fomentar e deixar o fim mais com uma margem um pouco maior assim de respiro, tá? Então, não é o primeiro passo nosso já buscar um capital
para a escalabilidade, porque primeiro a gente tem que ver esse negócio resolvendo internamente dentro de casa. Então, resolvido dentro de casa, já dá um respiro de novo, e agora a gente parte para os próximos passos. Mas acho super importante, e a gente tem dificuldade hoje de ver essa concorrência, vamos dizer assim, porque falta, como tu falaste, falta um norte a seguir, né? Não tem onde que eu vou buscar gente que está fazendo coisas parecidas, né? Não tem uma regulamentação, não tem. Então, quando a gente teve umas 2, 3 semanas atrás, teve um evento de saúde em Porto Alegre, e eu fui lá e vi várias opções de tecnologia, inteligência artificial na área da saúde, todas elas, cada uma para um lado, mas nenhuma delas ainda validadas com o cliente, sempre internas, por conta, ao meu ver, ainda de um receio da atacada final, assim, dizendo, não, valida. Nós achamos que, como não é, a gente faz internamente, usa internamente, ganha operacionalidade e vai tocando esse barco até que daqui a pouco tenha uma validação final que diga, olha, esse aqui é o protocolo final para partir para frente. Bom, a gente é uma empresa de soluções digitais na área de saúde, né? Então, a gente tem diversas soluções escaláveis. Então, a gente traz justamente a questão da solução para ser escalável. Só que a gente olha muito o lado da eficiência operacional e não do lado do paciente. Quando a gente fala de tecnologia para o paciente, aí sim a gente envolve uma série de questões que precisam de Anvisa, de normas, Anatel, etc., dependendo do que seja, né? Mas, no nosso caso, a gente olha muito em como a gente consegue gerar, de fato, eficiência produtiva para hospitais, clínicas, laboratórios, e, de fato, com que isso gere, né, oportunidade financeira para que a gente invista, né, as instituições investam mais no paciente, tragam, sem perder a qualidade, né, no caso. Mas um dos pontos que a gente vê que a tecnologia ela pode ser, sim, escalador, ela pode escalar soluções, mas é porque no mercado de saúde a gente vê muito que o mercado é muito menor do que o mercado financeiro, por exemplo, ou o mercado de um e-commerce. Então, as soluções, principalmente quando são soluções B2B, o mercado é muito menor, né? Então, naturalmente, isso também não atrai muito aos investidores. Então, o que atrai muito investidor, principalmente nos outros mercados, financeiro, varejo, é o B2C. E na saúde, o B2C ele exige é muito regulamentado. Porque tudo que eu vou gerar para o B2C, eu preciso, sim, de ter um médico, de ter uma equipe, de saber o que eu vou falar, de se for uma tecnologia, envolver o paciente, essa tecnologia precisa da Anvisa, se for um hardware, se for um software, se for... Então, exige tanta burocracia que, muitas vezes, a solução pode ser excelente, pode já existir, inclusive, em outros países, e trazer benefícios significativos, mas a gente encontra uma série de barreiras políticas, sociais, etc., aqui no Brasil. E... quando a gente fala, né, de saúde, a gente fala de uma população que 3/4 da população não tem plano de saúde. Então, assim, normalmente, o que acontece? As soluções vão sempre para a operadora, que é quem paga a conta. Só que, se a gente inverter o jogo e levar para uma população, né, mas atender a população que não tem plano de saúde, é onde, de fato, a gente vai ganhar escala. Mas, ao mesmo tempo, tem que ser um negócio que vai, de fato, levar a medicina na ponta. Mas aí, como é que a gente faz isso? Então, assim, é uma série de interrogações que a gente vê e que aí não brilha o olho do investidor. Porque o investidor ele quer brilhar o olho, que ele quer falar, isso aqui vai crescer exponencialmente, mesmo que não cresça, tá? Porque, assim, a gente comprova-se por teses que já foram aí no mercado, inclusive a própria WeWork, etc., que tem muito cash burn, muito barulho e pouca execução. Então, isso acontece, faz parte do business do Venture Capital, que ele quer hype, ele quer botar, né, dinheiro em um negócio que está no hype e tudo mais, e não necessariamente aquilo tem um business economics que se sustenta de fato. E na saúde nada é hype, a não ser que seja uma coisa que nem o caso lá da Califórnia, né, daquele do exame de sangue, da gota de sangue que fazia da Kate, né, que faria um monte de coisa, dava um monte de coisa e aquilo não se sustentava. Então, nada é hype na saúde, nada é cool, nada é legal, como, né, em outros setores, blockchain, para poder avaliar tal coisa.
Nada disso é hype, a gente precisa realmente ter muito pé no chão. A saúde do Brasil, ela tem uma lacuna muito grande, uma deficiência muito grande de coisas básicas, operacionais mesmo, de hospital, de clínica, de gestão mesmo, até mesmo do próprio paciente, que a gente não tem uma visibilidade. Então, às vezes, o básico, ele não brilha o olho do investidor. Então, não adianta a gente querer mirabolar e fazer, eu acho que é o que a gente fala aqui dentro da nossa empresa, né? Cara, a gente tem que fazer o feijão com arroz bem feito, o mercado tem, mas, cara, se você não precisar de dinheiro, cara, nem vai, nem busca, porque você só vai perder tempo. Você vai rodar 1 milhão de fundos, ninguém vai entender de saúde, são poucas pessoas, de fato, que entendem de saúde, e poucos fundos. Eu conheço um único fundo hoje no Brasil que entende, fala a língua de saúde. O resto, ninguém fala, não tem médico, não tem ninguém que entenda. E aí você vai explicar de saúde para o cara, não é interessante para ele. Então, assim, a gente lá dentro, a gente nem gasta tempo com isso. Se alguém vier, a gente conversa e tal, mas não é algo que esteja dentro da nossa meta, do nosso objetivo, justamente por isso. E aí, assim, é o que a gente recomenda, fazer o nosso. Tem cliente, tem muito cliente interessado, então todas as nossas soluções, elas nasceram de necessidade do cliente. Então, a gente nasceu, nada a gente inventou dentro de casa, então, apesar da gente, né, não ser uma empresa de saúde como o Márcio, mas o Márcio é um grande parceiro nosso de saúde. Inclusive, diversas soluções a gente co-constrói junto, né, para depois levar essa solução para o mercado. Então, acho que essa é a minha grande visão particular, assim, de investimento em saúde, por que não é interessante, sobre as duas óticas, né? É sempre bom ponderar, né? Pode ser interessante para muita gente, pode não ser interessante para a gente. Agora, do ponto de vista prático, tem 2 caminhos que a gente sempre adotou. Isso, no entanto, trouxe muito resultado. Primeiro é atacar as dores das empresas de verdade. Então, assim, muitas das nossas soluções, elas nasceram dentro dos clientes, para resolver uma dor real dos clientes. E eu cheguei lá com o chapéu de uma empresa voltada para a construção de uma solução sob medida e que, teoricamente, deixaria aquela solução lá para aquele cliente. Só que, ao perceber que essa é uma dor de mercado, nas conversas iniciais, preliminares, a gente já adotou uma postura diferente. A gente foi com uma ótica de, olha, vamos fazer um business case para poder confirmar o valor desse produto, porque eu tenho interesse de levar ele para o mercado. Primeira pergunta, você quer ir comigo para o mercado? Essa questão foi apresentada para 2 grandes players de mercado, que na ocasião falaram, não é nosso interesse ir, mas é nosso interesse desenvolver com você. Te dar todos esses insumos para que você consiga construir isso aqui dentro, de forma que isso possa depois ir para o mercado. Dentro de condições comerciais favoráveis que a gente deu, eu passei a ter a propriedade do código e poder, de fato, usar aquela primeira experiência, que seria apenas uma entrega para aquele cliente, como sendo um laboratório para construir algo real, que possa atender uma dor de mercado, e já ter um cliente de partida, um cliente bem relevante. Uma grande rede, um grande laboratório. Então, dentro desse formato, nós já construímos algumas soluções. E essas soluções, elas viram à luz do dia com, basicamente, nenhum investimento nosso. O cliente bancou o desenvolvimento. E esse processo de o cliente bancar o desenvolvimento me garantiu um produto aderente e um investimento inteligente, porque, literalmente, foi com o dinheiro dele, para resolver o problema dele, que nós construímos uma solução para nós abordarmos o mercado em conjunto. Em conjunto, não, posteriormente. Isso foi muito produtivo, porque, a partir daí, a gente começou a organizar essa abordagem e fazer dessa abordagem uma certa rotina. Em grandes projetos, em grandes clientes, essa acaba sendo sempre uma discussão que fica na mesa, porque acaba sendo uma ótica nossa de diversificação, porque nós não queremos ser apenas uma empresa de projetos. Nós queremos receita recorrente, nós queremos produtos, e até acreditamos muito que produtos resolvem muitos problemas, se bem construídos, se bem organizados para resolver o problema, a dor real. E por isso que também vem uma outra reflexão. Nós somos muito focados em resultado. Muito focado em resultado. Então, essa ideia a gente veio de consultoria, de grandes consultorias, com muita responsabilidade na geração de resultados reais, e essa reflexão ela acabou ficando muito forte para a gente na última linha. Ou seja, pô, legal, o que eu posso trazer já para esse cliente que vai trazer resultado para o negócio dele, e dentro dessa ótica, como que eu uso a tecnologia para escalar isso? Isso foi muito interessante, porque foi nos dando, né, insumos e visões de que, pô, legal, só a ótica de pegar carona no dinheiro de alguém que quer levar do valuation X para o valuation Y
e depois a gente vai ter que basicamente fazer esse processo repetidas vezes para que a gente consiga chegar num determinado patamar. Para a gente não faria muito sentido, porém, faria muito sentido sim eu olhar para algum cliente meu, por exemplo, que acabou tendo aí uma redução de custo de 20 milhões no ano, colocando uma solução em que ele pagou 100 mil para desenvolver. Ou a gente botar uma solução como o HelloDoc dentro de um grande player do setor de oftalmologia e esse player aumentar em 200 mil a venda dele para pacientes que basicamente não a voltavam mais. Ou seja, ele reativou em uma única campanha e trouxe 200 mil. Ou seja, esse tipo de resultado é muito positivo, porque ele toca a realidade, ele basicamente move o ponteiro para o meu cliente e, a partir daí, e nesse processo de co-construção, a gente vai construindo um portfólio de soluções que vão, basicamente, de forma muito pontual, né? Porque a saúde ela é muito complexa. Então, assim, você querer achar que vai ter uma solução que resolve tudo, não existe. Mas existe, sim, você encontrar os problemas e, a partir daí, de uma bem específica, resolver esses problemas para que a gente consiga trazer aí uma sustentabilidade para o nosso cliente e para a nossa empresa. Obrigado. No caso da Truvio, especificamente, a gente não sofre muito essa questão de necessidade de regulamentação, de protocolos, porque a gente não atende clinicamente o cliente final, né? Apesar dos nossos clientes ser B2B, a gente é um facilitador no processo de saúde que hoje as empresas ficam muito soltas. Apesar de ser só 25% da população que tem acesso à saúde, mesmo essa população que tem acesso à saúde, é uma pergunta que eu sempre faço. Quantas vezes a operadora de saúde te ligou para saber se você está bem? Não existe, né, essa preocupação com o indivíduo, do cuidado, de saber se ele tem alguma patologia, se ele tem algum risco de desenvolver alguma coisa. Então, a gente passa a ser esse braço para a empresa, que muitas vezes não tem um conhecimento e fica refém do modelo antigo de empresas, brokers, dizendo que fazem gestão de saúde e não fazem. E quem paga a conta, no final, é a própria empresa, com alto custo, reajuste, tendo que fazer, muitas das vezes, downgrade da qualidade para o beneficiário e dependente, né? Então, nas questões dos protocolos, a gente não sofre, mas a gente procura também testar muita internamente, né? Tem uma responsabilidade clínica médica no apontamento de um risco, então a tecnologia é um facilitador, mas não resolve. Mas a gente não tem muito, com relação a protocolos clínicos, esse desafio, digamos, no nosso modelo de negócio. Bom, no nosso modelo de negócio foi como eu falei anteriormente, né? Nós temos o privilégio de ser da academia, então todas as pesquisas são testadas no nosso próprio negócio, ou seja, são testadas no nosso modelo. Vamos supor que nós temos uma árvore e tudo que for desenvolvendo na academia, ela vai direcionando para o tronco da árvore e testando ali, e já, digamos que já está testando também no cliente final, né? Ou seja, a unidade SUS da Paraíba, que utiliza o nosso produto. Então, qualquer tecnologia nova vai ir embutida para uso já do SUS ou para uso de outras empresas privadas que estão utilizando o nosso software, ou nossa API, ou o que for da nossa tecnologia. Agora, a questão assim da questão que comentou do financiamento, que nós temos um caminho a percorrer ainda, né? Porque todos aqui são muito maduros já. Nós somos uma startup que estamos crescendo e é bem difícil entrar no mercado health. Ele é muito fechado, né? Então, nós estamos batendo de porta em porta, players pequenos, médios, por enquanto, porque chegar num gigante e bater, vou bater com a cabeça na porta, né? Não vão abrir a porta para mim. Então, o nosso foco é passo a passo e sempre olhar o objetivo lá na frente, que é trazer o WiseCare para o mercado nacional. Bom, obrigado a todos. Só antes de fazer um ramp-up final, né? Realmente vocês têm razão. Pelo lado de Venture Capital, eles não enxergam o healthcare, que não conhece. Eles têm assim a visão show me the money, primeiro. Não conhece. A outra questão, que é questão de sustentabilidade. Nós temos que ter
também uma padronização como tem lá fora. Então, eu defendo, até tem uma startup aqui com o Fernando que a gente levou lá para fora, que é a parte de patentes. Depois, a parte, principalmente, certos setores específicos, como o teu software, a parte até de vídeo, algumas especificações, algumas universidades, alguns institutos de pesquisas fazendo esse fechamento. Tá? E também é muito importante, né, ter, assim, no teu caso, que foi uma exceção, alguém que vá e busque isso, apadrinhe isso, né? Que lá fora, com uma patente e com uma universidade, normalmente, que testou, é muito mais fácil uma fármaco ou alguma empresa grande pegar o teu projeto e levar para frente. E aí você cobra em royalty. Então, é uma negociação muito mais fácil. Diferente do que você está fazendo, graças a Deus, você tem que dormir tranquilo, porque a pessoa conhece o teu projeto e foi para frente. Mas lá fora, é só com patentes que existe. Então, eu digo aqui, sobre o sistema de sustentabilidade, a gente tem que, pelo menos, copiar o que é de bom lá de fora, para a gente começar a galgar um patamar melhor. Vamos para as considerações finais, breve aí de cada um, sobre o setor de vocês, de health, e o que vocês podem fazer de melhor aí para a sociedade e como que vocês vão, assim, ganhar desses desafios. Alguém definiu essa ordem, uma hora. Vou deixar ali o... não, o desafio, e complementando aqui o nosso papo da última rodada aqui, que eu fui o primeiro e agora voltou, mas às vezes na saúde a gente não tem muita escolha na viabilidade totalmente financeira do negócio, então tem que fazer, né? Então, identificou-se o problema, viu-se que a solução é quase que muito boa financeiramente, mas não tão boa a ponto de ter um investidor, mas ela vai ter que ser feita de qualquer forma, né? Então, talvez isso, às vezes, seja um gapzinho que não brilhe tantos olhos, né? Mas, finalizando, da nossa parte, como todos os painéis desde cedo, então, a saúde é um pé no chão, às vezes, né? Tem que ter passo a passo, como o Ricardo falou. E a gente vai descobrindo spots assim para melhorias, né? Não dá para esperar uma melhoria definitiva, como eu estava falando com o Renato mais cedo também. As tecnologias elas mudam muito rápidas, então não dá tempo nem de tu explicar ou tu dizer. Às vezes a gente tem que fazer umas caixinhas assim, né? Tem que dizer assim, não vou nem te contar o que vem depois, porque senão tu não absorve o de agora, né? Tu fica esperando, daí tem aquela ansiedade, né, de dizer, olha, se tu me ensinou alguma coisa hoje e amanhã tu vai me ensinar outra, eu vou esperar de amanhã. E aí não se faz o de hoje. Então, a gente tem que ir passo a passo, é o que a Rede Mais tem feito, levado a tecnologia a melhorar o próprio negócio, não fugir desse core, né, de levar a saúde acessível, e porque é onde a gente começou, é onde a gente está crescendo e tem bastante coisa para fazer, né? Tem esse propósito, essa missão. E as tecnologias elas vão aparecer e quem está ligado nisso vai saber aproveitar. Quem não está ligado, não sei se sobrevive, né? Como foram falados aqui. Acho que o Brasil é bem grande, tem bastante espaço para vários momentos dessa tecnologia. Nem todo mundo tem que estar na ponta a todo momento. Acho que vai ter momentos que uma tecnologia vai ser absorvida por outros mercados, sem necessitar estar lá na ponta. Então, tem um residual aí também, mas no nosso caso a gente tá de ponta a ponta, tá observando o hoje nessa ambidestria aí, observando hoje, funcionando em algumas partes analogicamente, mas usando a tecnologia onde ela é possível ser absorvida, né? Então, no nosso caso, às vezes a gente tem uma solução pronta que pela situação atual, talvez não possa nem ser utilizada, né? No caso, estamos falando sobre populações diferentes, distintas. Então, eu sempre uso uma expressão lá com o pessoal lá no conselho de
a gente está num buraco de minhoca, às vezes, né? A gente está na tecnologia lá na frente, a gente está discutindo aqui coisas que nem surgiram, mas na ponta eu preciso agir analogicamente, sendo bem pessoa a pessoa, conversando, explicando, tendo um pontinho de atenção bem analógico, mas sempre ligado com os dois pés, um em cada mundo, né? E fazendo essa transição para não perder a jornada toda. Eu agradeço e sigo aí as contribuições dos colegas. Bom, para fazer um fechamento aqui, né, a gente tem poucos minutos agora, sobre tudo que a gente conversou aqui, né, sobre escalabilidade, tecnologia, investimento, eu deixo aqui o grande recado, assim, o mais importante é a gente entender que a nossa solução ela resolve um problema, e que ela impacta, né, positivamente os pacientes, né, então seja mesmo que no back-office e tudo mais, mas que ela sirva ali para, de fato, potencializar, né, a eficiência, para reduzir custos, para aumentar a qualidade de saúde, para aumentar o acesso de saúde, e que é para a gente olhar sempre, o mercado existe, então, apesar de ter desconhecimento de parte de venture capital, cara, se o mercado está aí, existe, tem demanda, e você tem solução para resolver aquele problema, vamos para cima. Amanhã é outro dia, se o fundo vier, não vier, tal, mas, assim, tem mercado, a gente consegue fazer, a gente que conhece de saúde, a gente sabe que é possível, então, tem muita oportunidade, o mato na saúde é alto, então, não fica esperando também criar um negócio que precise de um investidor, porque se você já vem com esse mindset de que, não, para eu dar certo, eu preciso de investidor. Cara, então o negócio nem existe, aquela dor possivelmente não existe, né? Porque o melhor produto é aquele que já nasce vendido, é o que a gente fala, né? O melhor produto é o que já nasce vendido. Então, se ele não nasceu vendido ainda, tem alguma coisa errada. Pode ser que não tenha mercado, que não tenha fit, e aí se o cara já está pedindo dinheiro antes do produto nascer, esquece, né? Aquilo ali, a chance de não dar muito certo é muito grande. Então, não pense em investimento, não pense em nada disso, pense, de fato, em resolver o problema, e amanhã é um outro dia, se você for buscar investimento ou não, né? Obviamente, mas dentro, né, dentro ainda das atuações e dos focos que a gente pode ter, um olhar para aquilo que é o mercado é inevitável. Então, eu digo também com base em algumas experiências nossas. Algumas das nossas soluções focaram em hospitais. Hospitais são 4.000 hospitais privados, no mundo dos hospitais públicos, um CAC altíssimo, uma responsabilidade muito grande, aí vem muito de encontro com o que você falou. Obviamente, escalar um produto dentro do hospital, principalmente dominado já por grandes marcas, grandes players que fazem, às vezes, esses sistemas assistenciais muito grandes, deixaram lacunas, mas é muito difícil você avançar. Então, a gente teve a oportunidade, sim, de plugar, de criar e de resolver e continuar resolvendo problemas muito significativos para muitos desses players. Só que algumas reflexões também recentes apontaram para outros mercados. E aí, por exemplo, um mercado que é interessantíssimo, que é o HelloDoc, ele endereça, é o mercado de clínicas. A gente já sai de 4.000 hospitais para 200 e tantas mil clínicas. E carentes, muito carentes em vários aspectos de tecnologia e de soluções, que não é só apenas a tecnologia. Muitas vezes você tem a tecnologia, mas quem vai implementar? A secretária do médico? O próprio médico, que não tem tempo, foco nenhum? Então, assim, não adianta chegar com só a tecnologia. Ela precisa de uma solução. O HelloDoc é uma solução turnkey. A gente chega e implementa as integrações, automações e deixa tudo rodando para eles. Isso aí muda da água para o vinho a nossa taxa de adesão e a capacidade da gente alavancar e estruturar esses impactos nas empresas. Mas, então, assim, essa reflexão alinhada principalmente ao resultado faz com que os nossos direcionadores internos de investimento apontem para cada vez mais mercados como esse. Por exemplo, saiu recentemente o Panorama das Clínicas e Hospitais, promovido pela FIGO com a Doctoralia. É interessante que 5 das principais dores que foram apontadas são resolvidas pelo HelloDoc. A gente tem a necessidade de atrair mais pacientes, ter mais paciente particular, a gente tem a necessidade de reduzir no-show, e a gente tem necessidade, principalmente aqui também no último ponto, de fidelizar os pacientes atuais e aumentar o agendamento de retorno. Então, assim, são dores, porque está todo mundo correndo atrás de paciente.
Está todo mundo correndo atrás de paciente. Agora, o que eu posso fazer para poder alavancar isso? Então, é muito sobre esse conhecimento, essa escuta de mercado, essa visão que a Isa trouxe de entender da saúde, entender a dor e propor uma abordagem que talvez não seja só tecnologia, mas é a tecnologia junto com o serviço. Ela vai, aí sim, trazer o start que a gente precisa. Obrigado. O Paulo do Bem vai entrar agora virtualmente. Está aparecendo aqui, ó. Beleza. Pode falar. Ô, pessoal, boa tarde. Peço desculpas de não estar aí presencialmente. Eu tive um acidente aqui, um entorse essa semana, não estou conseguindo me deslocar, estou em Vitória, mas é um prazer estar aí, mesmo virtualmente aí. Fernando, parabéns aí. Queria estar aí abraçando todos aí, confraternizando hoje, mas só de poder estar participando aqui, poder compartilhar com vocês aí visões, experiências, já estou muito feliz. Obrigado. Paulo, fala rapidamente da sua trajetória e da sua atuação profissional atual. Ele não ouviu. Paulo, Eu sou formado, né, formei em medicina há 25 anos atrás e me dediquei desde o começo, aí desde a minha residência, eu fiz medicina laboratorial, mas eu me dediquei à gestão de saúde populacional, e fiz meu mestrado nessa área. Em 2000, por volta aí de 2007, eu fui atuar numa grande operadora em Minas, responsável pela área de medicina preventiva e também de atenção domiciliar e de novos projetos lá nessa área de saúde populacional. Depois eu me mudei para Vitória, continuei numa operadora e tive a oportunidade de implantar nessa operadora projetos, um projeto bem sucedido de produto de atenção primária. Em 2014, exatamente 10 anos atrás, eu tive, eu falo, comichão de empreender, né, criando aí o Health Map, que foi a primeira startup que eu desenvolvi, que foi um software de gestão do cuidado, que permitia interagir aí os profissionais, criar planos de cuidado, linhas de cuidado, algo que era bem inovador ainda na época no Brasil, permitia integrar com devices, também algo que ainda é um desafio, né? Tá se avançando, mas ainda na época, 10 anos atrás, era hype, vamos pensar assim, mas era bem complexo. E permitia pela primeira vez o paciente interagir com o time de saúde, né? Acho que foi uma das coisas aí mais inovadoras na época. Depois eu criei participei da criação de outras startups, em especial cito também uma de atenção primária, que é a DOC, né? E hoje eu estou focado revisitando o Health Map, preparando aí para os desafios aí da próxima década, né? Conseguindo conciliar a questão aí, que eu acho que o grande desafio hoje a gente tem tecnologia, mas a gente ainda é muito falho em processos. A gente tem uma cultura de achar que a tecnologia vai substituir o processo e as pessoas, na verdade, ela é complementar, ela é ferramenta, né? Ela precisa estar em sinergia. Então, o meu desafio hoje dentro do Health Map e também nas consultorias que eu faço é exatamente como conciliar o que há de melhor em tecnologia e de inovação, né? Incluindo aí toda a questão de inteligência artificial, que agora está se tornando mais acessível, etc., mas com a melhoria de processos e conceitos que vão garantir que a assistência à saúde seja feita de forma, vamos pensar assim, cada vez mais sustentável e mensurável os impactos, gerando valor a quem é alvo dela, mas também a quem financia ela. Obrigado, amigo. Bom, vamos lá, tem mais uns minutinhos aqui para encerrar. Bom, obrigado, agradecer novamente ao Fernando pelo convite. Um prazer estar aqui participando do painel, dando um pouquinho da nossa trajetória da Truvio. Eu compartilho de muito do que foi dito aqui. Eu acho que a saúde tem os seus desafios, mas, ao mesmo tempo, é uma área um setor muito apaixonante, né? Tem muita coisa para ser realizada, muita coisa para ser feita.
expressão que eu também ouço bastante e corroboro é que o mato ainda é alto, né? Tem muita coisa para ser desenvolvida. Todo mundo que eu percebo que está na saúde tem uma resiliência maior, né? Porque a saúde, muitas das vezes, a gente não é como as fintechs, não traz um ROI imediato, não traz um resultado claro e direto. Então, a gente precisa também fazer parte dessa educação do mercado, o mercado entender que dá para fazer diferente do que era feito há 10, 15 anos, até mesmo 5 anos, né? Atrás, pós-pandemia, está trazendo muito essa necessidade do cuidado, né? A população passou a ser mais consciente de que precisa se cuidar e de que a tecnologia não necessariamente fim é o meio. O contato humanizado ainda se faz muito presente e é necessário na gestão da saúde. Bom, eu primeiro quero agradecer o Fernando, que me colocou numa fria, mas espero ter saído bem. Agradecer estar aqui com vocês também, né? Ou seja, e ter a capacidade de captar um pouquinho de cada um e ter esses insights aí que vocês me passaram aqui para eu levar para dentro da nossa equipe, né? E também deixar uma mensagem aqui para vocês o seguinte: olhem para LGPD, olhem para a nova normativa de saúde digital, porque hoje não está acontecendo nada, mas daqui a 2 anos, com certeza, a conta virá. Obrigado. Bom, vamos terminando. Obrigado a todos aí, parabéns aí a todos vocês. Obrigado, Fernando, também, de me colocar como mediador, com startups fantásticas. E a gente está aí como, não digo investidor anjo, mas como business angel, né? Então, para ajudar vocês nos negócios. Um grande abraço a todos.